Você quer aprender sobre acreditação ONA? Veio ao lugar certo. Eu sou o Célio Luiz, consultor desde 99, trabalho com a ONA, adoro o que eu faço e aqui eu faço a interpretação do manual, ajudando você a fazer a implantação no seu hospital, na sua clínica ou em qualquer outra organização prestadora de serviço. Logo após a vinheta, nós vamos continuar a fazer a interpretação deste manual. Vamos lá? Lembrando que nós estamos interpretando o manual ONA, ANA Serviços Hospitalares, e na subseção 1.2, Gestão da Qualidade e Segurança, pessoal. Nível 1. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha qual é o requisito que nós estamos interpretando hoje. Requisito número 13. Apoia a definição e o gerenciamento dos planos de contingência por meio de testes de avaliação de eficácia. Interessante é que a ONA ela acaba dissociando, tirando o plano de contingência. Eu gosto, pessoal, e vou passar assim para vocês, que vocês façam um mapa de risco junto com o plano de contingência. Afinal de contas, dá muito mais certo fazer isso, porque você já está identificando o risco, já está fazendo a prevenção dele e depois já faz a contingência. É a melhor coisa, é a melhor dos mundos. Então, já faça isso. A ONA ela separa os requisitos. Às vezes dá a impressão que quem faz o manual às vezes não se conversa em alguns momentos ou falta uma coordenação para juntar, melhor dizendo, ou unir os pensamentos, porque isso que fica, parece que fracionados os mesmos assuntos. Então, o que eu recomendo para você? Faça no mesmo documento. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá? Então, o que o manual fala, e aqui eu replico para vocês, ele passa algumas orientações. Antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte, contingência é conter alguma coisa, como se tivesse um incêndio. Eu vou conter o incêndio, vou usar um extintor de incêndio, vou tentar jogar um pouco de água até que chegue o bombeiro, ou seja, eu vou conter aquela situação, vou conter aquele fato que está causando um dano para que eu não potencialize, que ele não aumente o dano, ou seja, no incêndio, né, se tem um foco de incêndio, eu vou conter aquele incêndio naquele local para que ele não espalhe no hospital inteiro. O que mais que ainda fala nessas orientações do próprio manual? Fala de desastres naturais, inundações, vendavais, terremotos, ou seja, lógico que no Brasil nós não temos, ou seja, tudo que for possível de desastre natural, de vendaval a enchente, você vai prever essas situações de como você vai conter isso. Célio, eu tenho como conter um vendaval? Não, não tem como conter um vendaval, mas você tem como conter o quê? Os danos que eles podem causar dentro da sua instituição. O que mais? Fala ainda em pandemias, fala em problemas internos, ou seja, eu também tenho uma série de problemas internos dentro da minha instituição que pode acontecer. Mas voltando um pouquinho em relação aos desastres naturais e às pandemias, como que eu vou estar preparado para atender isso? E já na sequência eu vou estar explicando para vocês como é que a gente faz isso. Quando eu falo em problemas internos, pessoal, eu falo com problemas de falta de água, de luz, de incêndio, ou seja, problemas de vazamento de gás, explosões, ou seja, problemas internos dos quais eu tenho que tomar cuidado e me precaver com isso, e fazer uma contingência disso. Eu já vou explicar como é que a gente vai fazer isso como dica prática também. Bom, eu posso ter problema de suprimento, imagine um hospital com falta de oxigênio, ou seja, eu preciso ter uma rede de contingências, de redundâncias para poder evitar esse tipo de situação também. Bom, como é que eu faço isso na prática, Célio? De que maneira eu estruturo todo esse requisito que o manual me exige? Primeiro, faça o seu mapa de risco e já faça a contingência. Ou seja, faça uma tabela de Excel. Numa coluna você coloca o risco, na outra você coloca a prevenção, na outra você faz lá, por exemplo, um NPR, você faz um F6 e já coloca do lado a contingência, aquele risco. Não importa se ele é assistencial, se ele é administrativo, qualquer outro, já faz a contingência no mesmo documento e elabora esse mesmo documento. Lembrando que a ONA não é prescritiva e tem muito avaliador aí que gosta da sugestão. E depois ele fica cobrando a sugestão que ele deu. Isso está errado, pessoal. A gente tem que bater firme nisso e melhorar o processo de avaliação aí da ONA, que muitas vezes aí tem deixado a desejar em várias situações. Mas nós temos que fazer a qualidade como o nosso meio de chegar a atender com qualidade o nosso paciente. Então a gente precisa saber lidar, inclusive, com alguns avaliadores
que têm recomendado, sabem que não é prescritivo, mas depois na próxima visita de manutenção acaba cobrando aquela sugestão que ele deu. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de avaliador. Bom, vamos lá. Mapa de risco e contingente, já falei para vocês o que nós temos mais ainda. Os planos de desastre, ou seja, se aconteceu uma inundação, se aconteceu um incêndio, para onde que eu vou levar esses pacientes? Qual que é a minha redundância? Para onde que eu levo? Ou seja, eu tenho que prever tudo, do incêndio na unidade de internação, a um incêndio no centro cirúrgico, a um incêndio numa UTI, ou em algum local que pode sobrecarregar o hospital. Então, qual que é o plano? Para onde que eu levo os pacientes? Qual que é a contingência? Como eu vou fazer isso? De que mais eu vou fazer o quê, pessoal? Simulações. Lógico, eu vou pegar, simular, tirar o paciente real da UTI, não, mas eu posso pegar uma maca, descer a maca, monitorar o tempo, cronometrar o tempo, quanto tempo eu levo, como é que funciona isso, ou seja, eu preciso fazer simulações, porque o próprio manual pede o seguinte, a avaliação de eficácia disso, desse treinamento. Então, nós temos que treinar, fazer essas simulações também, os testes de eficácia, que eu vou estar mostrando para o avaliador que foi feito o plano, foi feita a simulação e o tempo gasto para cada situação dessa. Lógico, aqui na contingência nós vamos simular várias situações. E lógico, por exemplo, Célio, mas acontecer uma explosão que eu perco o acesso de um local para outro. Lógico, aí nós temos uma série de situações que nós vamos prever e existe um limite, né? Senão daqui a pouco a gente vai começar a prever que vai cair um OVNI dentro do hospital. Não, nós temos que verificar aquilo que é mais comum, que você consegue verificar de repente, olhando para o passado, quantas vezes já aconteceu no Brasil se assistir, pegou fogo em tal hospital, pegou fogo em tal hospital. Como é que ficam esses pacientes nesse contexto dessa tragédia que pode acometer qualquer hospital. Ok? Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito 14. Estabelece, implementa e mantém procedimento para identificar e atender vítimas de violência. Interessante esse tema, é muito comum na área do hospitalar a gente encontrar isso, porque o paciente vai ser examinado, vai para um hospital, ele pode ter lesões aparentes, então o que a gente deve fazer e o que o manual da ONA recomenda para a gente analisar ali também. Bom, pessoal, ele fala principalmente, ele dá um conceito ali do que é a violência, eu coloco ele para vocês na tela, pode ser uma lesão é diferente de dano, tá? Dano é material, lesão corporal, ou seja, nós temos lesão, nós podemos ter situações de constrangimento, limitações, danos, aí, ou seja, alguém quebra a casa de alguém, chega lá no hospital e menciona que o marido quebrou a casa, que o filho quebrou a casa, ou seja, quais são os danos, os aspectos psicológicos da violência, aí nós temos a violência sexual, a violência social, ou seja, nós temos uma série de situações de violência que nós podemos ainda evoluir para autoagressão, ideação suicida. E como é que eu faço isso, pessoal? Basicamente, eu vou estar trabalhando com o quê? Com procedimento. Um procedimento de identificação desses casos e tratativa. Então, eu vou elaborar um procedimento. Como é que eu identifico? Quais são as características? Quais são os diálogos que eu devo ter? Quais são os critérios, as observações que eu devo ter? Ou seja, isso eu vou registrar lá no prontuário do paciente. Não esquecer da notificação aos órgãos públicos, à polícia, quando se vê uma lesão. Os registros, que eu acabei de falar nos prontuários. Principalmente treinar e capacitar os seus colaboradores para identificar esse tipo de risco, esse tipo de comportamento, quais são os canais de comunicação e a preservação desse paciente. Ou seja, a preservação da incolumidade dele, a preservação desse fato, ou de repente chega no hospital, todo mundo fica sabendo que a pessoa apanhou. Ou seja, como é que eu vou preservar esse paciente, a preservação da integridade, da imagem deste paciente? Então, você vai fazer o quê? Você vai elaborar um procedimento e, principalmente, não só o procedimento, você vai treinar e capacitar os seus colaboradores nesse sentido. É isso que a evidência precisa, ou seja, basicamente isso. No procedimento, como é que você identifica, como que você trata, como você preserva, como você treina os seus colaboradores e como você registra esses atos, sempre lembrando que nesses casos de violência nós temos as notificações aos órgãos públicos, como a polícia, para saber e investigar esses casos, ok? Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito número 15. Estabelece, implementa e mantém um processo para identificar e atender pacientes clientes com propensão suicida e automutilação. Muito parecido, pessoal, com o que eu acabei de falar no requisito anterior.
Vamos direto já para ele, porque basicamente as orientações são as mesmas. Você vai identificar essas situações e vai treinar a sua equipe em relação a esses sinais. Lógico, a ONA dela, ela fala da avaliação do risco. Ou seja, lógico, você vai avaliar esse risco, que tipo de paciente é esse, qual que é a conduta perante o risco e o registro. Qual que é a conduta perante o risco? Eu vou deixar medicamentos próximos, eu vou deixar esse paciente no andar alto, eu vou deixar esse paciente com acesso à janela, acesso a medicamentos, ou seja, de que maneira eu vou conter esse paciente, quais são as observações que eu tenho em relação a esse paciente, ou seja, quais são as condutas que eu devo ter. Quais são os cuidados redobrados que eu tenho com esse paciente. Então percebem que, nesse caso, ele é muito parecido com o requisito anterior. E, basicamente, pessoal, ele se traduz o quê? Num procedimento que identifica essas características, quer sejam físicas, quer sejam psicológicas, e a forma com que eu vou tratar nesse sentido. Ou seja, de que maneira eu vou fazer esse paciente, de que maneira eu vou conter esse paciente, de que maneira eu vou trabalhar esse paciente. Vai ser com tratamento psicológico, medicamentoso, quais são os critérios que eu vou tratar desse paciente, porque a partir do momento que ele está dentro do seu hospital, ele está sob o seu cuidado, sob a sua responsabilidade. Então, é basicamente isso que a ONA quer verificar nesse requisito. Vamos para o próximo? Requisito 16. Estabelece sistemática para a realização de auditorias internas para a melhoria dos processos da organização, apoiando a implantação de ações de melhoria. É a nossa chamada auditoria interna, ou seja, você vai auditar o seu processo. Vai auditar, quer seja questões administrativas, quer sejam questões técnicas, ou seja, é a auditoria que os pares realizam a sua verificação. E você pode contratar, sério, mas eu posso contratar, por exemplo, a sua empresa ou você para fazer a auditoria interna do meu hospital e contar isso como auditoria interna lá para a ONA? Lógico que pode. Eu faço muito isso, pessoal. Eu viajo o Brasil inteiro fazendo isso. Minha equipe faz isso e eu também, particularmente, faço esse tipo de auditoria. Ou seja, eu vou lá, eu sou um auditor externo, lógico, eu não pertenço à organização, mas estou realizando uma auditoria interna para eles. Isso é muito interessante, porque como a gente é muito mais próximo da organização, a gente consegue descobrir muito mais oportunidades de melhoria do que um auditor que passa lá uma parte do seu dia, uma fração do dia e verifica simplesmente uma fotografia do pequeno momento. E a gente, como um terceiro fazendo auditoria interna, para você a gente tem um leque muito maior, as oportunidades de melhoria são muito maiores e muito mais numerosas do que uma auditoria externa. Vale muito a pena. Vamos voltar à nossa tela? Então, eu já falei então desse conceito e o que o Manual da ONU estabelece como um critério também de orientações práticas. Então, ou seja, eu vou auditar todos os processos, pessoal, todos os processos, quer sejam administrativos, quer sejam assistenciais, ou seja, a estrutura desse processo, a parte de apoio, ou seja, todo o hospital eu vou estar trabalhando nesse processo de auditoria interna para o quê? Oportunizar melhorias. Ou seja, o que eu vou auditar na prática, pessoal? As normas. O que são as normas? Os procedimentos internos, os regimentos, ou seja, as instruções de trabalho, os seus formulários, os seus indicadores. Ou seja, você vai verificar a adequação do sistema de gestão da qualidade, a adequação das suas normas, para quê? Será que ela está suficiente? Será que não está faltando normatização de algum processo? Será que não está mapeado algum processo? Ou seja, você verifica a suficiência. Isso que quer dizer? Está suficiente essas normas? Ou há normas que não estão incompletas? Ou há processos que não estão previstos por essas normas? O que mais nós temos? O manual verifica a eficácia. Lógico que verifica a eficácia. Qual que é a razão de existir de um sistema de gestão da qualidade, quer seja da ONA, da ISO? Ou seja, ele tem que atender esse paciente. Como é que eu vou avaliar a eficácia? Através dos indicadores que você estabeleceu. Então, na auditoria interna, você vai lá atrás dessa eficácia, desses indicadores, desses processos da qualidade. Você também vai verificar o quê? Os objetivos versus execução. Você vai pegar lá o planejamento estratégico na auditoria interna e vai verificar como é que esse planejamento estratégico está desdobrado, ou seja, como é que a pessoa lá da ponta está entendendo esse planejamento estratégico, se é que ela tem conhecimento, se é que ela sabe quais são os objetivos, se é que ela sabe como ela contribui para aquele objetivo estratégico. Então isso é muito interessante. Como é que a gente evidencia isso para o auditor? Pessoal, simples, procedimento da auditoria interna. Regulamentando a auditoria interna, como é que você escolhe os auditores, como é que você faz a distribuição, como é que você faz o cronograma, periodicidade, plano de ação, como é que você faz o follow-up, ou seja, você vai determinar toda a regulamentação nesse procedimento em relação às auditorias internas.
Você vai estabelecer um cronograma, você vai estabelecer um plano de auditoria, ou seja, quais são o escopo da auditoria, o cronograma durante o ano. Você vai estabelecer um relatório, a forma desse relatório, para quem ele entregue, como ele entregue, de que maneira ele entregue. E, finalmente, o plano de ação versus eficácia, ou seja, não basta você fazer esse plano de ação da auditoria, se ele apontar as oportunidades de melhoria, se as pessoas pegarem aquelas oportunidades e não tratarem aquelas oportunidades. Ou seja, tem que ter uma eficácia desse processo. E, finalmente, o acompanhamento, ou seja, é isso que eu estou falando, ou seja, acompanhar isso. Daí é a chamada auditoria de follow-up. Eu faço a auditoria interna, depois eu refaço a auditoria interna para verificar se aqueles pontos de oportunidades que eu apontei foram seguidos. Pessoal, isso é o ciclo da qualidade. Ou seja, é o ciclo completo da qualidade traduzido ali na auditoria interna. Basicamente, é assim que eu vou traduzir e evidenciar para o auditor o processo da auditoria interna. Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito 17. Desdobra e apoia estratégias de governança clínica às lideranças dos processos. Pessoal, muito tranquilo isso aqui. Basicamente, o que a ONA quer e orienta nesses processos. Ou seja, nós vamos ter algumas questões específicas, ou seja, as ferramentas que você utiliza para desdobrar esse processo, quais são os treinamentos que você vai capacitar as lideranças e os seus indicadores. Como é que eu traduzo isso para o avaliador? Através do procedimento. Como é que é desdobrado? O que é desdobrar? Eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho a governança clínica e ela tem algumas ações que ela faz. Como é que eu demonstro a efetividade da governança clínica e como é que a qualidade desdobra isso? Desdobrar é pegar aqueles objetivos estratégicos, a efetividade, o que está acontecendo e traduzir de uma maneira que o auditor consiga entender que está sendo efetivo. O que é ser efetivo? Está produzindo um efeito. É isso que o avaliador quer, é isso que ele determina e é isso que ele precisa dentro desse processo. Então, dentro desse requisito, você vai estabelecer justamente isso. A forma como você faz isso é traduzida através do quê? De um procedimento, como eu coloquei na tela, um plano de ação e verificando eficácia. A gente traduz isso muito bem através do quê? Dos indicadores de processo, através das metas que você tem desse processo. Valeu, pessoal? Então, nós concluímos com esse requisito a sessão Gestão da Qualidade. Nós vamos trabalhando essa sessão ponto 2 e passamos para vocês esse conhecimento. Fique atento às nossas aulas, aos nossos vídeos, melhor falando, para que você acompanhe todo esse processo de interpretação do manual. Deixe o seu like, siga, compartilhe o nosso canal para que você tenha acesso a mais informações. E mais, se tiver dúvida, escreva. Terei o maior prazer em responder e ajudar você nesse processo. Até a próxima!